Olá pessoal, estamos aí no Dia das Mães, 10 de maio de 2020, um Dia das Mães um pouco diferente. Minha pergunta para vocês é: como é que é ser mãe em plena pandemia? A escola está fechada, as tarefas todas estão dentro de casa, o home office, as atividades, enfim. É muito importante poder pensar que há algum tempo as nossas famílias vêm em desordem. Tem um livro bacana da Elizabeth Rodnesco, que ela vai estar falando justamente isso, não necessariamente aquele modelo nuclear, pai, mãe, filho, ele se sustentou agora na vida moderninha. Mas nós temos uma família um pouco diferenciada. Infelizmente, nós temos muito as mulheres, independente do local que ela esteja morando, da cultura do país, muitas mulheres estão sobrecarregadas também com a maternidade. Pensando em maternidade, é bem legal a gente pensar juntos se é obrigação da mulher ter filho. Olha, desde a faculdade eu vim estudando um pouco, achei bem interessante algumas autoras que trabalhavam isso, que é uma questão de desejo. O mais importante não é ser mãe biológica ou não, mas é muito importante poder fazer função. A função é quando eu empresto a minha mente, eu empresto o meu emocional para que o meu filho tenha um suporte e ele se sinta seguro dentro dessa construção que vai ser diária. Não é uma construção que acontece de forma simples. Então, adotar os filhos todos os dias faz parte da função materna. Então, você pode ser uma tia, você pode ser uma prima, você pode ser uma irmã, você pode ser mãe dos animais, mas o importante é a qualidade dessa função. Como eu falava para vocês, como essa família está em desordem, não tem problema nenhum quem está morando juntos. O mais importante que a gente possa olhar é qual a qualidade do meu vínculo, como é que está sendo construído esse vínculo. De tudo que eu tenho sentido aqui no consultório, o que mais me chama atenção é quando a mulher ainda ela se desdobra muito e ainda assim ela se sente culpada. Uma outra dica para vocês é esse livro da Elizabeth Monteiro, é praticamente um romance, ela conta um pouco a história da vida dela e ela vai trabalhar a questão da culpa. A culpa é da mãe, ela é uma mãe, ela tem vários filhos e ela vai contando a fragilidade, as dificuldades que todas nós mães enfrentamos no dia a dia com a maternidade. Desde a chegada do filho, é muito difícil conciliar carreira, ou conciliar ser esposa, conciliar outras funções, outros papéis, principalmente o papel profissional, conciliar a vida, a carreira com o filho. Porém, é muito saudável que os nossos filhos aprendam também a lidar com a falta. Uma questão muito importante que tem aparecido antes da pandemia é que os nossos filhos, os jovens, eles estão com muita dificuldade de enfrentar limite, enfrentar o corte e enfrentar o não. Então, quando eu não tenho, eu também posso aprender pela criatividade a ressignificar melhor a minha história, tá? Então, não necessariamente esse Dia das Mães pode ser diferente, mas ele pode ser celebrado, comemorado de uma outra forma. Talvez seja um bom momento para cada um poder pensar no valor das nossas vidas. Quando eu tenho uma pandemia, quando eu tenho algo que foge ao controle, eu acabo entrando em contato que nós somos seres de falta, como falam aí os filósofos e a psicologia, a psicanálise, nós nunca vamos ser seres completos. Também não existe vida psíquica se não tiver sofrimento, mas eu não preciso ficar no sofrimento. O que vem acontecendo, algumas pessoas já não estavam bem, o isolamento não é algo gostoso, é muito ruim você ter que lidar com esse nível de corte, porém toda crise tem um começo, tem um meio, tem um fim. Fica aí para vocês, né, uma observação de que é um momento para conversar com os nossos filhos, é um momento para que a mãe possa se rever como pessoa, como indivíduo
que não é já uma tarefa muito simples, muito fácil, principalmente porque as mães acabam se sentindo muito culpadas muitas vezes, de não fazerem muito mais do que gostariam de fazer pelos seus filhos, até porque nós não temos controle de tudo e nem de todos e nem de todas as situações, mas eu posso aprender a me controlar e a me conhecer, um autoconhecimento, e aprender nessa relação mãe e filho. Quem é teu filho? Quem é tua filha? Como é que é essa relação entre vocês dois? Porque as relações, elas são construídas, elas não são dadas para nós. O que eu tenho percebido aqui no consultório é que as pessoas estão muito perdidas com a falta de ordem. A disciplina, por exemplo, é uma delas. Mesmo em momento de pandemia, organiza a tua casa, a tua família, para que tenha uma disciplina. É importante o horário de acordar, é importante que não pulem as refeições. Então tem o café da manhã, eu tô com muitos jovens aqui, algumas crianças que não estavam com atendimento às escolas com plataforma online, então estão virando o dia pela noite, alguns estão virando animais aí noturnos, eles brincam falando que são animais noturnos, mas não é que não pode, poder pode, né? A vida é feita de escolhas. A questão é que não é saudável que eles fiquem soltos no espaço, tá? Esse vácuo é como se tivesse soltado eles aí no avião e fiquem soltos, né? Então, acho que um grande desafio da mãe, e essa é a minha dica para vocês aqui no especial de Dia das Mães, não se sinta culpada de pôr limite. A vida tá pedindo, né? No meio do caos, para que a gente possa aprender a se fortalecer com isso, a criar recurso para que os nossos filhos também não se sintam tão desprotegidos. Fala a verdade, não mente. Eu não sei exatamente qual a idade do teu filho dentro de casa, isso é um ponto importante, se tem 2 anos, a forma como vai ser dito, né? Eu tenho trabalhado aqui na clínica que nosso inimigo é oculto, é invisível, nós não vemos, mas nós precisamos aprender a nos proteger, porque é a única arma que nós temos, tá? E o mais importante disso tudo é que crise tem um começo, tem um meio, tem um fim. Não entrem em pânico, aprendam a trocar, como eu venho trazendo para vocês, o medo pela coragem, tá? E que gostaria imensamente de trazer para vocês algumas dicas de livros que trabalham um pouco sobre limite com a criança. Nós brasileiros somos difíceis em relação a algumas outras culturas, tá? Um deles é aqui, Crianças Francesas, Dia a Dia. Depois eu marco para vocês aí no hashtag a dica da leitura. E ela é um grande sucesso e ela vai trabalhar muito essas questões da criação dos filhos, como pôr limite. É uma tarefa difícil, uma tarefa bem difícil, porém é um exercício para a vida toda, tá? Um outro que me pediram, a paciente me pediu esses dias, eu lembrei dele, chamou o reizinho da casa. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação que as crianças estão dominando muito a família, isso também não é saudável, porque eles acabam criando essa onipotência, como se dependesse deles, ele é o rei, e os pais têm que ser submissos à criança, então isso não é saudável. As crianças vêm para crescer conosco no ambiente familiar, elas precisam se desenvolver e precisam para isso adquirir uma qualidade de vida, irem se adaptando à nossa realidade. Então, não super protejam os seus filhos, não se sintam mulheres culpadas porque trabalham ou porque têm que aprender a administrar tudo. Delega a função dentro de casa, cria aquilo que é prioridade e, o mais importante, não esqueça, nós estamos vivendo essa pandemia, que nós não temos o dia de amanhã, nós só temos o dia de hoje. Então, cuida também da tua integridade, da tua saúde mental, para que você possa estar bem e poder amparar a família, poder amparar os filhos. Para isso, eu preciso estar bem. Se você, mamãe, adoecer, a família também, como consequência, acaba adoecendo, tá? Então, um feliz Dia das Mães, que possa ser um momento
de pensamento, de reflexão, de introversão, que das nossas casas possa ser um bom momento para reflexão e um bom momento para se rever como pessoa. Afinal de contas, nós temos somente o presente momento. Troca os bens materiais por bens emocionais, que o afeto também possa prevalecer. Nós somos no isolamento de afeto, mas não precisamos estar isolados afetivamente. Podemos criar recursos para que, de alguma forma, esse vínculo e esse amor possa continuar sendo, mesmo em momentos que as coisas desorganizam. Se nós conseguirmos se reorganizar, a vida começa a melhorar, tá? Eu sou a Cristiane Tabai, psicóloga clínica. Me mandem dúvidas, perguntas e eu vou seguir as sequências aí dos próximos IGTVs, um pouco mais sobre reflexão feminina. Um bom Dia das Mães. Um abraço.